Vai começar o podcast do Brasil Times. Bom dia, começa mais um programa de Frente com Elas aqui pela Rádio Brazilian Times. Eu sou Denise Martins, a jornalista que vos fala, e acompanhando comigo hoje tem a Amora. Bom dia, Amora. Bom dia, meu povo lindo. Como é que vocês estão hoje? Aqui tá tudo bem. Temos Júlia. Júlia de vez em quando dá uma viajada, já parou de viajar, agora é trabalhar, né, Júlia? Agora trabalhar, tem que trabalhar. Bom dia, pessoal. E claro, a nossa convidada de hoje, Vanessa Lourenço Veríssimo. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos vocês, ouvintes do Brazilian Times. Da Rádio Brazilian de Frente Times. com Elas. Isso mesmo. E hoje nós vamos saber um pouquinho da trajetória da Vanessa, né? A Vanessa é uma paulistana nascida e criada na periferia da Zona Norte de São Paulo, solteira ainda, mãe de 4 filhos e muito dedicada. Vanessa emigrou para os Estados Unidos aos 17 anos. Olha que coragem, hein? Inicialmente, ela veio pensando que ela só ia aqui para estudar, vinha aqui para estudar inglês e já tem aí mais de 22 anos. Vamos fazer um bate-papo super bacana sobre a trajetória acadêmica, por que ela veio, como ela desenvolveu a sua carreira, por que ela desenvolveu essa carreira nos Estados Unidos, se ela teve aí alguns desafios, nós vamos saber, porque é importante conhecer histórias que nos inspiram. E eu gostaria de ter aí a sua participação juntamente com as minhas colegas locutoras, a Júlia, a Amora, no dia de hoje participando. Vamos fazer aí um bate-papo bem bacana. Vanessa, tá preparada para estar de frente com elas, Vanessa? Olha que responsabilidade. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, tá? Também agradeço muito ao meu Pai Celestial, porque sem ele também não estaria aqui, né? Para compartilhar essa história de superação que eu vim fazer aqui na América, né? Com certeza. Gostaríamos de também mandar um alô para a Síbia, né, gente? Sim. Oi, Síbia. Síbia, Keila. Nossa companheira de bancada hoje não está conosco, né? De vez em quando uma vai ter que faltar, porque, né, às vezes tem compromissos pré-agendados, é importante. Mas esperando a senhora aqui, doutora. Né? A Vanessa queria... Cadê a doutora Síbia? Doutora, eu queria ver se ela lembra de mim. Para começar, Vanessa, você disse que veio para os Estados Unidos com o pensamento de estudar, né? Com 17 anos, o que te colocou essa motivação de vir buscar esse conhecimento nos Estados Unidos? Na verdade, nunca tive a intenção, nunca pensei, né? Foi uma coisa assim que aconteceu. Meu pai e minha mãe, meu padrasto na época, né? Eles eram donos de um escritório de contabilidade e uma das clientes deles tinha uma agência de turismo e ela fazia intercâmbio, pacotes de intercâmbio para estudantes. E uma coisa que eu sempre dou graças a Deus, a minha família, né, aos meus, principalmente a minha mãe, eles sempre fizeram de tudo mesmo, para a gente ter uma boa educação. E aí, essa pessoa, essa dona dessa agência, deu essa ideia para minha mãe e ficou no piolho dela, falando, nossa, a sua filha faz inglês já, por que você não manda? E o engraçado era que éramos em 5. Meu padrasto tinha 2 filhos e minha mãe já tinha, na época, 4, né? Uhum. Nós éramos em 6, desculpa. E já tinham 4. E eu era a mais nova de todos. A mais velha tinha 19 e ela é muito mais estudiosa que eu. Passava nas classes de inglês muito mais rápido que eu. E eu não entendi. Mas as coisas não são para ser entendidas, né? Coisa de Deus é coisa de Deus. E aí eu fui escolhida, porque na verdade, como ela era enteada, ela morava com a gente, mas ela tinha a mãe dela. A mãe dela não autorizou, né? Não deixou, não concordou com a ideia. Assim como também na época tinha uma prima minha, que a mãe dela também não deixou ela vir.
Porque o negócio da moça era vender pacote de viagem, né? E foi esse o motivo. O certo mesmo era só para vir para os Estados Unidos. Era Sem um intercâmbio. intenção de ficar por longo tempo, né? De maneira alguma. Era um intercâmbio de 6 meses. Você trabalhava 3 meses, passeava desculpa, você estudava 3 meses, passeava 1 mês e trabalhava 2 meses. Então, era mais ou menos assim a trajetória que era para ter sido da Vanessa Veríssimo nos Estados Unidos. Os planos, né? Até porque eu prestei vestibular, fazia cursinho, né? Porque lá no Brasil, como vocês sabem, a gente, para passar na faculdade, tem que fazer muito cursinhos e preparatórios para poder passar na faculdade com os vestibulares. E eu fiz todos os vestibulares. A intenção era só me aperfeiçoar no inglês, até porque nos anos 90, não vou falar a minha idade. Nos anos 90, o inglês, dos anos 90 aos 2000, né? O inglês era a primeira língua que você precisava, estrangeira, que você realmente precisava dominar para você ganhar um dinheiro bom, para você, né? Sobressair no mercado de trabalho. trabalho. Com certeza. Que coisa interessante. Vanessa, e assim, você chegou então nos Estados Unidos, você já tinha um pouco de conhecimento do inglês. Como que foi esse impacto dessa cultura? Você estudava inglês no Brasil. Chegando aqui, você achou assim, não, eu já estou falando inglês, eu vou ali chegar e pá, vai ser tudo fácil. Como que foi esse impacto ao entrar aqui nessa cultura, né? E realmente ouvindo a língua que você estava estudando? Quando a gente faz inglês no Brasil, né? Eu não sei outras pessoas, mas quando eu sempre estudei em escola particular, né? Porque como eu disse, minha mãe e meu padrasto sempre fizeram uns esforços gerais para poder colocar a gente em escola particular. E escola particular tinha a oportunidade de aprender inglês. Então, eu acredito que mais ou menos desde os 7 anos e meio para 8 a 9 anos, acho que eu tinha por volta de 9 anos, eu faço inglês na escola. Mas o fazer inglês da escola não é Não o é inglês a mesma coisa daqui da América, prática, né? Então, mesmo que estudamos e, né, colamos, porque às vezes acontece isso, né? Não é a mesma coisa. Eu achava assim, nossa, eu sei inglês, até porque no intercâmbio, quando a gente fez a provinha, né? Eu não passei assim, fácil. A prova eu tive que fazer ela 2 vezes, entendeu? Então, você fala que você estuda inglês, mas não é a mesma coisa. O impacto cultural, quando você chega aqui, é muito grande. Interessantíssimo isso que você está falando, porque eu queria te perguntar sobre isso. Você entrou aqui como uma adolescente que já tinha um conhecimento prévio de inglês. Faz muito sentido isso que você está falando, porque eu também passei por isso e me identifico. Eu estudei alguns anos em escola, mas eu confesso que o que mais me ajudou nem foram as aulas. Só na parte da gramática. O que mais me ajudou no inglês foi música, foi as músicas do Michael Jackson, da Madonna, em que eu começava a cantar e traduzir as músicas, e eu ouvia, voltava. E quando você chegou aqui, a minha pergunta é a seguinte: quando você chegou, qual foi o maior impacto cultural e pessoal? Porque a gente sabe que a cultura e a nossa vida pessoal estão intrinsecamente ligadas, né? Refere pra gente uma coisa assim, super, super difícil para você, o impacto. Além desse impacto da gente entender que o inglês teórico da sala de aula é bem diferente na prática vivência, aqui, na quando a vivência. gente está aqui. Bom, o primeiro impacto pessoal foi você ter saído fora do ninho, né? Porque você sai da convivência ali, porque querendo ou não, quando a gente é adolescente, a gente fica falando o tempo todo, não, assim que eu fizer 18, eu vou sair de casa, porque eu tô A escutando isso, liberdade. tá? Tô escutando isso. O meu acabou de fazer 18 quinta-feira passada, e muitos dos adolescentes falam assim, quando eu fizer 18, a primeira coisa que eu vou fazer é sair de casa, vou viver a minha Sabe vida. nada, Né? inocente. Sabe de nada, inocente. Exatamente. Você conta ou eu conto? E além de ter saído de casa com 17 anos, que eu tive que ter sido emancipada, né, para poder sair do país, aquela coisa, a comida da mãe, o carinho dos irmãos, cadê aquilo, né? O calor. Cadê? Eu senti a saudade até das Da brigas. família. Da briga, né? Porque nós éramos 3, eu era
3 irmãos, a enteada e a abençoada aqui. Então, imagina, né? Era muita gente, e era muita briga o tempo todo. E eu era da pá virada, assim mesmo, né? Assim, brincadeiras à parte, mas eu era. Então, até isso, a briga sentia falta. E o impacto cultural, gente, assim que eu cheguei, eu fui morar em Chicago. E eu cheguei dia 27 de dezembro. Uau! Então, de 2002. Então, imagina, socorro mesmo. Porque Muito frio. se aqui em Boston é frio, em Chicago é pior ainda. Porque Chicago é perto das montanhas. E o pior é que eu não estava em Chicago, Chicago é a capital. Eu estava no em Chicago, interior. em Wisconsin Dells, lá perto das montanhas. Né? Porque Uau. eu ia trabalhar numa estação de esqui. Enfim, mas o inglês foi impactante porque foi aquele choque assim, poxa, eu sabia inglês? Eu achava que eu sabia inglês. O que aconteceu, né? O que aconteceu com o meu inglês? Não aconteceu porque a gente estuda inglês no Brasil, mas a gente não pratica. E como a Amora falou, a gente faz o quê? As músicas. Eu era apaixonada com a Whitney Houston. Aliás, eu sou apaixonada por ela até hoje. Então, o que eu canto? Que eu canto não, né? Que eu tento, né? E aí era aquilo que me ajudava Porque o inglês, na verdade, eu tô aprendendo inglês até hoje. É escutar e a pronúncia, verbalizar. Porque é isso que a gente precisa. É verdade. Não ter, e ter coragem de falar também, sem estar com medo de julgar, né? Das pessoas julgarem o que for. Fala e se comunica. Que é muito Mas bom. que bom O americano, saber, geralmente, ele tem muita tolerância sobre isso, né? É. Ele se abre muito ele admira muito o nosso esforço de aprender o inglês. Né? Verdade. Eu nunca tive problema com isso. Agora, ó, voltando lá na história, lá, mas Né, ainda lá, no passado, né? lá. Você foi camelô, né, em São Paulo, sua Sim. carreira profissional começou como camelô em São Paulo. Eu gostaria de saber como foi que essa experiência nessa profissão te ajudou, o que você tem a falar aqui na tua vinda aqui para os Estados Unidos e depois que você chegou? Como que... Na verdade, eu comecei a trabalhar muito novinha, né? Eu falo novinha porque eu fui menina muito cedo, né? Mocinha. Vamos dizer assim. Fui mocinha muito cedo. Eu tinha para 9,5, para 10 anos. Então, eu já tinha aquele desejo de ter as minhas coisas, né? E os meus pais, eles nunca tiveram essa coisa de falar, você não pode fazer. Não, pelo contrário. Você quer fazer? Então, vou te ensinar e você vai e corre atrás, né? E ser camelô na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, foi uma experiência importantíssima na minha vida, porque eu comecei a dar valor em cada realzinho que eu ganhava. Né? Porque a gente colocava cerveja refrigerante naqueles isopores enormes, carregava aqueles carrinhos e vendia ali no final de semana, durante a semana. Trabalhei muito em feiras artesanais, vestida de baiana, vendendo acarajé, né? Uau. Então, assim, trabalhei muito 5 horas da manhã, eu estava vendendo bolo na porta do metrô. Então, tudo isso, toda essa bagagem, toda essa experiência nas ruas de São Paulo. Corri muito do Rapa. Quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. Olha o Rapa! E a gente... Tinha que ter agilidade. Tinha que ter agilidade, guardar carregar tudo. os trem, jogar, se esconder debaixo da árvore. Era uma operação, porque vinha o Rapa e já era. Você acabava com a sua mercadoria. Você E tem que aí ter um tinha que- psicológico muito forte, né? E para repor aquela mercadoria, porque minha mãe falava sempre para mim, tô te dando o dinheiro da mercadoria, você me devolve o dinheiro da mercadoria, o que sobrar é o seu É o lucro. seu dinheiro, É o seu dinheiro, salário. É o seu salário, né? Então, E aí, se o Rapa passava, levava minha mercadoria, eu era devendo a minha mãe. Ô, a pergunta que não quer calar, você já perdeu alguma mercadoria pro Rafa? Já? Sim, claro, porque a gente corre. Eu era gordinha, né? A gente corria, os trem derrubava os refrigerantes, as latinhas de cerveja, caía tudo. E essa coisa de vender bolo na porta do metrô, se vendia ali, o que vendia era lucro. Se não vendia, eu dava para as pessoas, porque
Muito fermento, né? No bolo aí, a gente... Exato. E a gente só pensa nisso agora, depois de velho. Agora que a gente Ai, vê a meu Deus. dificuldade, Mas né? graças a Deus eu dei muito bolo pro povo, porque senão... Pessoal, muito obrigada por quem está acompanhando a gente pela Rádio Brazilian Times, quem está acompanhando a gente ao vivo pela live do Facebook da Rádio do Brazilian Times e também aí a Sílvia que nos acompanha e outras pessoas que estão nos acompanhando ao vivo pelo o nosso Instagram. Nós estamos falando com Vanessa Veríssimo, ela já mora há 22 anos nos Estados Unidos e hoje vai nos contar um pouquinho dessa trajetória, o porquê que ela seguiu a profissão que ela escolheu, nós já vamos falar daqui um pouquinho. Fique com a gente, curte, compartilhe com a gente aí nas nossas redes sociais, porque é importante trazer histórias de superação para que pessoas também possam superar suas dificuldades. Às vezes uma palavra é importante no momento que a gente está se sentindo para baixo, querendo desistir, desanimar. E tem muitas histórias que são exemplos. Pouca coisa faz a gente desistir. E pouca coisa também faz a gente transformar a nossa realidade. Então, fique conosco aqui, porque agora nós vamos começar a falar da sua trajetória acadêmica. Quando você estava em São Paulo, você ainda estava no seu processo da high school, certo? Isso. E então, quando você veio, você terminou a sua formação de primeiro grau aqui nos Estados Unidos? Não, eu terminei no Brasil. No Brasil. Eu fazia, porque lá no Brasil a gente tem técnica, escola técnica. Isso. Que a gente fazia 2 anos de escola técnica. E então eu fiz 2 anos, 2 anos de escola técnica em contabilidade, né? E pelo fato de eu já ser destinada a trabalhar no escritório de contabilidade do meus pais. E então, na verdade, eu queria ser atriz, né? Aí minha mãe falava assim, pra quê? Você vai ser só mais uma empregada doméstica na televisão? Falei assim, não, mãe. Não, meu padrasto, não, você precisa estudar. Aí contabilidade, porque era o escritório que tinha. Então, já era destinada mais ou menos a esse ramo. E vestibular. Prestar cursinhos, né? Fazer o curso preparatório para o vestibular. Porque vestibular todo mundo queria entrar na USP. Né? E o sonho de todo mundo, em São Paulo, por exemplo, era entrar na USP, FATEC, escolas nomeadas, né? E para isso você precisa de estudar muito. A minha mãe, ela nunca teve a oportunidade de estudar, né? Porque a minha avó faleceu quando ela tinha 14 anos e ela foi morar nas ruas de São Paulo com 14 anos de idade. Só depois de mais velha, muitos anos depois, ela foi fazer um supletivo para terminar a escola, né, a escolaridade, e prestar por concursos públicos, porque era isso que os brasileiros, né, a gente tem um sonho, a gente até cresce. Hoje, né? Até a hoje cultura brasileira é de presta concurso. concursos públicos, porque essa é a Garantido. carreira garantida do seu sustento pro resto da vida. E então, ela sempre dizia assim para mim, vai estudar, neguinha. Vai estudar, porque a única coisa que ninguém tira de você, presta atenção nisso que eu vou falar, a única coisa que ninguém tira de você é o seu conhecimento e a sua informação. Estude. Corra atrás de informação, corra atrás de conhecimento, corra atrás de educação, porque você pode não ter nada material, mas o que você tem aqui e o sentimento que você tem aqui, com as informações que você recebe, com o conhecimento que você adquire, é muito importante e será muito importante para a sua vida, entendeu? E eu sempre tive, na verdade, essa coisa na minha cabeça, a mãe tem que falar, minha mãe vem, vai estudar, e eu ficava com essa coisa, né? E o estudo, e ela falava assim também, e o estudo te leva para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Ele abre não tem abre aquele portas, ditado, né? não tem aquele ditado que fala assim, quem tem boca vai a Roma, mas se a sua boca não tem palavras de sabedoria, não tem palavras que edificam outras pessoas, e você não tem um conhecimento, uma informação, uma educação, sua boca não vai te levar para lugar nenhum, a não ser
na janela ficar falando mal dos vizinhos. Isso Então, mesmo. é uma coisa que você precisa, é necessário. E sua mãe fez muito bem porque Sim. sentiu aí a necessidade, porque ela não teve essa experiência que você está tendo agora e ela queria transformar o seu mundo, né? Isso é coisa de mãe, né? A gente sempre quer que os nossos filhos voem mais alto que a gente, né? Verdade. Então a influência é maravilhosa, né? E aquele ciclo, né, da vida, a gente sempre quer para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Né? Nós, mãe, acabamos errando de vez em quando, mas também tem muita coisa que acertamos. Com né? certeza. Eu não tive. Somos seres humanos, né? A minha primeira bicicleta da Caloi foi quando eu tinha 16 anos. Mas a primeira bicicleta da Nike do meu filho, whatever, né? Brand, eu tô falando os brand aqui, desculpa. Mas a primeira bicicleta do meu filho, ele tinha 1 ano e meio. Uau, Entendeu? Uhum. Então, essa é... A gente fala assim, a gente não quer que o meu filho passe porque a gente passou. E às vezes a gente acaba até dando um pouco mais. Para tudo tem um equilíbrio, né? Mas é bom ter exato. esse awareness, ter essa E aí, essa Vanessa? visão E aí, coisas. Vanessa, você finalizou a contabilidade, né, e enfermagem no Brasil. E nos Estados Unidos você já pontuou para serviço social com ênfase em psicologia, além de concluir também um mestrado em assistência social. O que te motivou a seguir esse caminho totalmente diferente? Porque você tem a veia empreendedora. Você estava lá vendendo as suas mercadorias, fazendo, como se diz, fazendo os seus corres. E aí saiu da vivência da escola dentro da sua casa, que era escritório, contabilidade. E aí você foi para social, aí, fazendo um mestrado dentro do seu conhecimento de psicologia. O que te motivou a seguir esse caminho acadêmico e a buscar tantas especializações nessa área? Na verdade, eu nunca pensei que eu fosse ser o que eu sou hoje. Por quê? Porque eu via muito a minha mãe fazendo serviço social sem saber que era um serviço social que ela fazia. A minha mãe, às vezes, ela pegava as pessoas na rua, levava para casa e, assim, dava banho, dava comida, Tratava. dormia ali alguns dias, roubava a gente de vez em quando, ia embora e tudo mais. Eu falava, mãe, larga muito de ser besta, mãe, pelo amor de Deus, larga muito de ser boba. Nossa, olha só, todo mundo te fazendo de trouxa. E olha aqui. Eis-me aqui, não sou trouxa, mas eu falo que... E nem sua mãe era. Nem minha mãe foi. Nem foi, exato. Minha mãe também não foi. O que eu falo, assim, é que olha a visão, a diferenciação de visão que uma criança tinha para hoje uma adulta formada que tem. Então, assim, estar no movimento, meus pais sempre foram do movimento negro unificado, estar no movimento, estar na política, estar no meio do movimento do hip hop, porque na geração que eu nasci, o hip hop estava em alta. Meu padrasto, ele era, além de contador, ele era historiador, ele era locutor de eventos e ele também trabalhava na Casa de Culturas em Diadema, na Zona Sul de São Paulo. Então, eu participei muito dos centros culturais, né? E nos centros culturais eu aprendi muito do hip hop, a cultura negra, afro, né? E minha descendência africana. Então, eu sempre tive muito nesse movimento, né? Sempre tive muito ali cuidando da população vulnerável, sem nem eu saber que eu já era uma vulnerável também, entendeu? E falava pra minha mãe, o povo fica te fazendo de boba, olha só, você fica fazendo uns trem pros outros, os outros nem te agradecem. Não, filha, não é assim, né? É aquilo, o que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E eu faço, não é pra ter nada em troca, eu faço de coração e eu sei o que eu tô fazendo. Né? Eu sei dos meus sentimentos, eu sei dos meus valores. E a assistência social estava aí, sempre teve na minha vida. Sempre, e te acompanhou na sua vida pessoal. E as especializações. Não vão voltar, mas vão editar qualquer dia desse. As especializações veio
de acordo com a vivência, com as minhas próprias experiências de vida, né? Como você falou, eu fui contador, técnica de contabilidade, comecei minha enfermagem, eu não cheguei a ser enfermeira no Brasil, comecei o curso de enfermagem, mas chegou aqui, eu fui fazer o quê? Eu fui ser nurse's aide no asilo, hospital, nursing home, entendeu? Para quem não sabe e não gosta de cuidar de pessoas, pensam assim, tava lá no asilo limpando o fezes, né? Mas não é isso. Eu não estava no asilo só para limpar, entendeu? Eu estava ali para cuidar. E meus coworkers ainda, meus amigos de trabalho, ainda ficava brava comigo, porque eu ficava ali escutando as histórias dos velhinhos. É uma coisa interessante porque isso conecta um pouco com a história da sua mãe, porque a sua mãe é como se ela tivesse um chamado, né? É uma missão. Porque na época que você ainda não compreendia, você dizia, por que a senhora faz isso? Faz a senhora de boba e tal. E ela, não é bem assim. Porque ela entendia um chamado. Eu acho que isso, de certa forma, influenciou você. Porque tanto no nursing, né, como na enfermagem, quanto no seu novo projeto de saúde emocional e saúde mental, é um serviço, né? Tem uma missão, tem um propósito, e o propósito central é o serviço, né? Fazer uma observação sobre o que você falou antes, rapidinho, você falou sobre a palavra, né? Como é importante ouvir as palavras certas, né? E no meu coração estava muito claro, né? Tem uma passagem bíblica que fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E tem uma outra que diz assim, que da boca, né, da língua provém a morte ou a vida, né? E é uma coisa fantástica, porque conhecimento e palavra levam a gente a outros níveis e outras dimensões. E é muito interessante, vocês que estão ouvindo a gente, nunca é demais a gente parar e pensar, o que eu tenho falado, o que eu tenho contado para mim, qual é a história narrativa que eu contei para mim hoje, né? Como é que eu levantei da cama hoje? O que eu tô dizendo para mim? Quem eu sou para mim mesma, né? Quem eu sou e quem eu vejo, quem eu falo que eu sou quando eu olho no espelho, né? E o que eu tenho buscado para ser diferente? Isso é fantástico. E nessa caminhada sua, a gente já falou sobre os desafios culturais e pessoais quando você chegou aqui como adolescente. E quando você começou a estudar aqui na sua formação profissional, qual foi o desafio dessa sua fase? O principal desafio? Eu acho que o principal desafio foi a estrutura acadêmica da América, que é totalmente diferente do Brasil. Aqui você ganha créditos, aqui você precisa de student loan, porque sem o student loan você não consegue estudar, e entender até mesmo o transcripts. Como que fala? A grade curricular do americano, né? E eu acho que essa foi a minha dificuldade educacional, assim, maior. E o student loan não se fala, né? Nem se fala, porque hoje, depois de 7 anos estudando, que os papelzinhos estão chegando lá em casa, que eu tô começando a ler o que eu assinei, né? Porque na hora ali da empolgação, eu sou muito pra frente. Eu fui pra faculdade, na verdade, sem nem saber o inglês, assim, pra dizer, uau, a Vanessa fala inglês, sabe inglês, lê inglês, é boa na gramática. Não. Eu ia que nem esses memes, assim, ó, só vai. Se jogou na experiência, né? E graças a Deus encontrei pessoas maravilhosas que lá, desde o meu SL classes, né, da inglês de second language, que me ajudaram ali. Não, você quer ir? Vai. Né? Se você lesse esses termos hoje, você assinaria? Como eu ainda continuo porreta, eu só vou. Eu não tenho... Assim, porque, sabe que eu vou falar uma coisa pra você, Amora? Do fundo do meu coração, principalmente pra todo mundo que vai escutar isso. Aqui na América, as pessoas adquirem muito dinheiro, mas as pessoas esquecem de adquirir educação e informação. As pessoas passam anos da vida pensando o que eu vou fazer, o que eu vou ter, quantas vacas eu vou ter, quantas propriedades eu vou ter para alugar no Brasil. E fica aqui, comendo miojo, falando mal da vida dos outros, desrespeitando as outras pessoas. A doutora
Síbia falou uma coisa no podcast passado que é muito interessante. Respeite esse lugar. Respeite as pessoas. Respeite quem está à sua volta. Respeite a privacidade do outro. Respeite o nível da outra pessoa. Entendeu? Se eu quero estudar e você quer casar e ter 5 filhos, go for it. É a sua vida. It's your call, né? A sua demanda, o seu chamado. Uhum. Entendeu? Porque o que eu mais ouvi aqui nessa América foi assim: se você não limpar a casa aqui, você nunca vai conseguir nada. Clássico. Era o que eu mais ouvia. Aí eu falava assim, gente, eu não limpo nem a minha casa, como é que eu vou limpar a casa aqui? Eu não tenho. Gente, como assim? Primeira casa que eu fui limpar aqui em Cambridge, eu não me esqueço até hoje, que eu fui dar um help. Eu joguei água no banheiro todinha no apartamento. E aí, eu falei pro cara assim, cadê o rodo pra mim puxar a água? Cadê o ralo? A água já tava descendo nos apartamentos de baixo, porque eu achava que o Hiri era o ralo. E tava jogando a água ali, filha, você não tem noção. Eu falei assim, limpar a casa não é pra mim. O que eu vou fazer, Senhor? Dá uma ajuda aí, porque todo mundo falava, essa neguinha vai ligada. E ainda vinha, né? Ainda já Gente, não era função, ainda já é preto. Eu falava assim, cala lá, essa pretinha vai me dar trabalho. E Vanessa, né? que história engraçada. A gente sempre fala de histórias engraçadas aqui com os nossos convidados. Falando em respeito, hoje você tem um projeto que se chama No Heart Pain Counseling Services. Fala um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia, né, que em português significa coração sem dor. Um coração sem dor. Sim, é um serviço de aconselhamento psicológico emocional. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Na verdade, tô começando a empreender novamente. Yes. A volta da Camelô. Ótimo. Que tá no sangue, nunca Que sai. tava no sangue, né? É aquela coisa, né? Uma vez você aprende a andar de bicicleta, você nunca esquece. Né? Se eu corri do Rapa no Brasil, por que eu não vou ser uma psicóloga, Com certeza. né? É isso aí. Aqui nos Estados Com Unidos? A No Heart Pain não é uma ONG, tá? Já vou avisar. A No Heart Pain, ela foi construída por mim, né? É um projeto novo. Nós não somos uma ONG, mas é uma empresa que está ali disposta a ajudar, a acolher. É um bate-papo confidencial, eu e você. Isso se chama respeito, isso se chama ética. Porque o que eu mais escuto por aí é as pessoas dizerem: eu não vou lá na Vanessa porque conhece a comunidade, vai que ela fala. Uhum. Eu não sou esse tipo de profissional, nunca serei. Você não vê stories meus no meu escritório. Você não sabe quem são os meus clientes. Você nunca vai saber, a não ser que o cliente chegar e fazer stories lá com a gente é totalmente diferente. Ele se exibindo. Mas você não sabe os meus clientes. Eu não vou fazer stories. Eu não vou contar da sua vida. A Denise me convidou e falou assim, Vanessa, eu gostaria que você falasse, né? Desse um exemplo. Eu falei assim, Denise, os exemplos são meus. As experiências de vida são minhas. Vocês nunca vão ouvir falar que eu dando exemplo de cliente meu para ninguém. Se algum outro autorizar, it's okay, né? A gente até fala alguma coisinha ou outra. Mas eu já passei tanta coisa nessa vida que eu acho que tudo que eu falar já são coisas que os meus clientes também estão passando, ou já vão passar, ou já passaram. E Vanessa, qual é o seu tipo de cliente? Para as nossas ouvintes que estão aí curiosas, quem é que pode te procurar? Qual o tipo de ajuda específica que você oferece? Na verdade, a Vanessa Veríssimo, a No Heart Pain Counseling Service, está lado a lado com você em qualquer fase e etapa da sua vida. Eu sou terapeuta de pessoas. Eu encontro com crianças, converso com adolescentes, adultos, terapia de casal, e terceira idade, não são idosos, tá? Terceira idade. A terceira idade,
tamo junto, que eu tô chegando lá. E aconselhamento à nossa comunidade LGBT+, QIENP+, porque eu tenho que, né? A gente Agregar tem que tudo. estar Atualizando. envolvida, se atualizar, e é importante, você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Muito importante. Eu não quero saber quem que você é, eu quero saber se eu posso estar nessa jornada junto com você, nessa fase que você se encontra nesse momento. Que interessante, Vanessa. Eu quero saudar aqui Dágila Scoparo, que nos assiste pelo Instagram, lá da Itália. Giselda Barreto também. Minha amiga de Goiânia. Lá Beijo, de Goiânia. Giselda. Obrigada aí pela sua participação. Você que entrou agora e está ouvindo pelas ondas da Rádio Brazilian Times. E se vocês estão ouvindo o programa De Frente com Elas, hoje a gente fala com a Vanessa Veríssimo. Ela é psicóloga e ela tem um trabalho na comunidade também de assistência social, também de atendimento na psicologia. Vanessa, segundo a Organização Mundial do Brasil, 32% da população já sofreu algum problema de abuso, né, de assédio, ou também que isso também afeta aí a saúde mental ao longo da vida das pessoas, né? Como você trabalha de perto com essa comunidade, como você vê o impacto da saúde mental, especialmente na nossa comunidade imigrante, a situação de vulnerabilidade? Eu sei que você tem um histórico, que você luta e que você faz da sua luta pessoal uma bandeira a se levantar. Você não só faz isso dentro dos seus consultórios, mas você leva isso também para uma conversa mais social. Como você traz a sua vivência pessoal para o seu profissional? A sua história. Primeiramente, eu fiquei muito encantada quando eu vi isso, que você pesquisou estatísticas. Eu amo estatísticas. Gente, as pessoas falam assim, mas quem quer saber de estatística é muito importante, porque a gente não tem noção das coisas que estão acontecendo. Da época que eu cheguei aqui até hoje, a gente não tem a noção, a dimensão durante esses 20 anos, da época que eu cheguei agora, o quanto a violência doméstica aumentou na nossa comunidade brasileira. O tanto que nós precisamos de informação, o tanto que isso impacta as nossas vidas, né? Pode ser não diretamente com você, mas você sabe que tem uma amiga, de uma outra amiga que passou por essa situação. Então, o impacto nas pessoas são enormes, né? É o estresse, é a depressão, mulheres vulneráveis, os maridos, os abusadores, né, os agressores, usam sempre uma tática de manipular, né, de juntar aquela pessoa ali com você, não deixar ela viver a vida dela. Então, é uma situação alarmante que está acontecendo na sociedade e principalmente na nossa comunidade. Você trabalha numa agência também, né, onde ajuda as pessoas a obter informações e recursos, né? Então, além de você ser voluntária, né, e palestrante. Isso. Oratória. Então, me diz, esse trabalho que vocês têm feito, como tem impactado a comunidade? Desculpa, especialmente das mulheres vulneráveis. Eu trabalho na comunidade há mais de 18 anos. Engraçado que ontem uma pessoa falou assim pra mim, mas eu nunca vi você na comunidade. Eu falei assim, eu troco de cabelo que nem eu troco de roupa. Começa por aí. Mas você não precisa me ver na comunidade fazendo nada ou mostrando, porque na verdade essa pessoa quis dizer assim, você não mostra nada do que você faz. E aquilo que eu conversei no primeiro bloco, né? A gente não tem necessidade de mostrar tudo que a gente faz. Exato. O importante é a gente fazer. Sou voluntária, sim, do Brace. Sou voluntária. Até na festa junina, nós estamos lá junto. Entendeu? Tô dançando, tô me fantasiando. Sou voluntária, sim, das igrejas.
eu trabalho muito na área do Metro-Oeste, né? Que é ali Framingham, Marlborough, Ashland, Worcester. Natick. Worcester é um pouquinho mais pra cima, Ok. né? Worcester é o Hope que comanda lá. Daqui a pouco ele vai ser nosso prefeito de Worcester. Chave da cidade. Mas eu sou um pouquinho mais aqui pra baixo. E o meu trabalho é sempre esse, educacional. Educacional, levando o mais possível de informações para as mulheres, né? Estamos no Agosto Lilás, no Brasil, né? E o Agosto Lilás no Brasil significa conscientização da violência doméstica. Aqui vai ser em outubro, que é o Domestic Violence Warrants. Então a gente precisa muito disso. E é um trabalho formiguinha, porque todo mundo fala assim, nossa, 18 anos na comunidade, só agora que a gente está te vendo? Sou. Porque é um trabalho formiguinha. Aham. E violência doméstica é uma coisa muito complexa. E é uma coisa muito vergonhosa para muitas mulheres, entendeu? E eu também sou uma sobrevivente de violência doméstica. Então, eu também tive os meus altos e baixos, né? Eu também tive os meus battles, né? As minhas batalhas, as minhas lutas. Então, é importante que a comunidade saiba que é trabalho formiguinha. E quando você não trabalha para ser reconhecido. Você trabalha para estar dando um resultado, Isso. servindo as outras pessoas e dando um resultado para eles. Porque se você for... Claro que, né, não vamos ser naive, né? Não vamos ser ingênuos e falar, não, olha, não faz nada. Não, faço sim. Tanto que faço, e tudo que eu faço é de acordo com a honestidade e a dedicação que eu tive durante 7 anos de estudo. Né? Por isso que surgiu a No Hard Pain. A sua história pessoal, você acabou de dizer que você sofreu, você é vítima, né? Você é uma sobrevivente de violência doméstica. Essa sua vivência, essa sua passagem por esse deserto, ela te influenciou e te influencia de que forma na luta a trabalhar de forma frente a frente com essas pessoas? Por exemplo, eu tenho um projeto que até comecei a conversar com a Vanessa, de ter uma sala de acolhimento dentro da escola, né? Porque eu acho que hoje em dia um dos maiores problemas da vida do ser humano vem do emocional. Ou ela vem de abusos psicológicos, ou ela vem de abusos físicos, ou ela vem de sentimentos não tratados. E quando eu busquei a Vanessa para falar sobre o projeto, ela abraçou de coração e me contou a vida dela. Foi aí que eu conheci a Vanessa, né? Que eu conheci a Vanessa, que ela é distrital ela trabalha no distrito de Framingham, atendendo o CDLE, que é a Câmara de Dirigentes Logistas das Mulheres. E eu conheci a Vanessa psicóloga e conheci a Vanessa pessoal, onde ela contou um pouco sobre esse deserto dela, né, de como iniciou esse abuso e até ela acordar que ela estava passando por isso. Como que isso influencia no seu trabalho, Vanessa, a sua história pessoal, sua história de luta, de você mesmo, eu tenho que sair daqui, porque tem gente que está sofrendo abuso e acha que é normal. Verdade. Exato. Quando a Amora falou assim, o nosso povo padece por falta de conhecimento, foi um dos motivos que eu falei assim, não, peraí, eu preciso ter conhecimento, né? Eu preciso saber o que eu tô passando. E você já tinha um pouco de estudo, né? E já tinha um pouco de estudo, e mesmo assim, violência doméstica, violência contra a mulher, não tem cor, não tem raça, não tem estudo, não tem renda social, infelizmente acontece sem você nem perceber, porque o abuso psicológico é o primeiro ponto, né? Começa aí devagarzinho, é num xingamento, é numa frase, numa piada, é numa manipulação, é uma disputa, uma corrida contra o tempo, e ao mesmo tempo
aquela corrida de lá daqui, ó, do meu lado, debaixo do meu pé. Porque se você for pra frente, eu te puxo pra trás, né? Esse é o relacionamento. E foi com as minhas experiências, foi com meus estudos que eu fui investigando mais, né? Tendo mais essa clareza de entender e ajudar. Porque eu penso assim, não, né? Já falam, pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Com certeza. Né? E eu falo, a cura é uma coisa diária. É uma coisa que você tem que estar ali lutando todos os dias. Eu falo para todo mundo, a vida é um trauma. Mas você precisa saber o que você vai tirar disso. Que né? coisa. O que Meu Deus, verdade. você vai aprender sobre aquele trauma que tá te causando, que tá te incomodando. Porque eu, todo dia, eu levanto da cama, fica assim, ó, tem dia que eu levanto, eu tô só bagaceira. Mas eu olho pro espelho e falo assim, nossa, acordou gostosa, hein? Hoje, vai lá. O luta. auto-amor, né? O auto-amor próprio. Mas também tem dia que eu acordo assim, hoje eu acordei a bagaceira e eu vou ficar bagaceira na minha cama. Só que eu coloco hora. Assim, acordei 7h30, não tô bem. Quando for 11 horas, eu vou levantar. Então, é a mesma coisa na sua vida. O que você está aprendendo dessas coisas que você está passando no seu dia a dia, né? Até que ponto você vai deixar isso te abater? Você vai ficar o dia inteiro remoendo a mesma coisa? Porque, assim, o problema todo é você se encontrar daqui 10 anos remoendo a mesma coisa que você estava, entendeu? Com as mesmas batalhas, com os mesmos inimigos. Uma Exato. coisa é o que fazem com a gente, outra coisa é o que fazem com o que fazem com a gente. E isso entra dentro daquilo que eu estava louca para te perguntar. Os nossos ouvintes devem estar aí também pensando, todos os nossos ouvintes, homens e mulheres, devem estar aí se perguntando, como é que eu posso saber mais sobre as características de um abuso? Nós sabemos que tem a violência física, tem a violência verbal, tem a violência psicológica, nós também temos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre gaslighting e stalking, porque é algo que as pessoas não consideram muito como violência, né, doméstica, e quais são as principais barreiras que hoje você vê que as nossas mulheres têm para encontrar ajuda, para buscar ajuda, porque muita gente tem a barreira da vergonha, muita gente tem a barreira de admitir, muita gente tem a barreira da informação, que é para isso que a gente está aqui hoje, você está elucidando a gente, são várias barreiras, mas qual é a principal que você identifica e quais são as principais características de abuso? A violência física, financeira, emocional, é muito já exposta nos dia a dia, né? Todo mundo fala. Mas tem outros tipos de violência que tem pessoas que não fazem noção e ideia que está passando. E eu falo com autoridade e propriedade porque passei por isso. Existem os abusos espirituais, existem os abusos imigratórios, de você ser um imigrante, por você ser uma mulher imigrante. Existe o abuso de pet, quem não sabe, animal de estimação, isso também é considerado abuso. Tá? E existe abuso social, que é o stalking, também entra nele, entendeu? Existe o abuso cultural, que é por você falar outra língua, né? E o imigrante é pelo fato de você ser indocumentado. E o cultural é o fato de você falar outras línguas, curtir outra cultura, que é o nosso caso, né? Nós somos bilingual, né? Falamos 2 línguas, até 3, no meu caso, mas existe o abuso cultural. E tem muito outros. Mas vamos falar um pouquinho que acontece demais, principalmente nas redes sociais, que é o stalking. O stalking, o que é o abuso que entra no abuso social? É a pessoa não só ter terminado aquela relação, mas ainda a pessoa fazer de tudo para continuar na sua rede social, não só na internet, mas na sua rede social de amizade, de amigos em comuns, né? Então, a pessoa você foi convidada para um aniversário.
Aí a pessoa vai, tá lá, no A aniversário. pessoa não aceita o não e ela fica te perseguindo. Ela não aceitou que o término do relacionamento, mas vocês têm amigos em comuns, ao invés dela sair fora do mesmo ambiente que você está, Se mantém. não, ela se mantém ali. E por que que a pessoa se mantém ali? Porque ela continua querendo ter o controle sobre você, né? E aí, e inconscientemente, a gente não vê isso. Ah, ele tá aqui por conta da minha amiga. Não, ele tá aqui pra te vigiar. Ou ele ainda Ou me ele ama. tá- Ou né? também pode ser. Ou então, assim, ele tá nas redes sociais me vigiando. Ele não tá nas redes sociais me vigiando. Tá querendo Ele saber só se eu tô tá bem. querendo ver se eu estou com alguém. Meu, isso daí é um abuso. E a gente né? sempre tem uma desculpa, né? Exato. Quando a gente tá inconsciente desse abuso. Mas sabe o que acontece com nós mulheres? A gente tem aquela tendência, porque na verdade é cultura nossa, né? A gente tem aquela tendência de sempre, tá tudo bem. Não, as coisas vão melhorar. Sim. Não, tá tudo certo. Não, mas ele vai mudar. Ele é tão bom com tanta Ele é tão, coisa. ele é tão bom pai. Ele bateu em mim, mas ele é bom pai. Ele é um bom pai, entendeu? Ele me xingou, mas ele é bom. Ele é um bom pai, ele cuida bem das crianças, ele provê o dinheiro, né, da pensão, ou às vezes até não. Não, ele me deu o dinheiro da pensão porque, coitado, né, tá passando por problemas, tá bebendo demais. Então, assim, a gente sempre tenta dar uma justificativa por que que aquela pessoa não tá bem. Mas você nunca para pra pensar assim, peraí, ele não tá bem, isso é o problema dele. E eu? Entendeu? Eu que tenho que estar bem comigo mesmo. Eu é que tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber minha real identidade, porque eu fui descobrir minha identidade, minha real identidade, Vanessa Veríssimo, que eu sou hoje, com 33 anos de idade. A idade de Cristo. E ainda demorei 3 anos, porque que eu falo sempre nas minhas palestras, né? Eu sou uma pérola viva, porque a minha transformação hoje é testemunho para todas vocês, todas as mulheres, todas as mães, todas as empresárias, entendeu? Por quê? Por conta disso. Porque eu sempre fui o que os outros queriam que eu fosse, né? Então, nós mulheres, a gente sempre tem essa tendência a gente tem essa expectativa. Não, ele vai mudar. Não, isso daí passa. Eu sempre falo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas na minha palestra eu sempre falo assim, a esperança é a última que morre, né? Esse é o ditado popular que todo mundo fala aí. E eu falo nas minhas palestras assim, a esperança não é a última que morre, até você morrer na mão dele. Entendeu? Então, para com isso. E a gente tem vários ditados populares que, graças a Deus, muitos dos nossos filhos hoje em dia, né, nem conhecem. Mas, assim, aquele ditado, eu até coloquei um aqui, ó, que faz assim, ó, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente mete sim, porque a gente precisa salvar essa mulher. Exato. Entendeu? Outra coisa também que fala assim, água mole, pedra dura, tanto bate Até que água fura. mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Filha, não fica esperando nada furar, não, porque depois quando furar, aí vai espalhar aquela água, vai espalhar aquela bagaceira toda, Não você, volta, vai, né? você vai começar, nem com o rodo lá do apartamento de Cambridge, não vai te ajudar, entendeu? Porque uma vez que espalhou, já era. Vanessa, Não, desculpa. só mais uma pergunta, muito brevemente. Eu sei que tem vários ouvintes que ainda não têm consciência do que é isso. Fala brevemente pra gente sobre o que é o stalk, ou o gaslighting, perdão, gaslighting. O gaslighting é quando a pessoa te manipula, né? Sem você ter a consciência, ou então até mesmo você te colocando a culpa naquilo que ela tá, na manipulação que ela tá tentando fazer com você. E me fazendo Entendeu? acreditar que eu estou Sim. enlouquecendo, coisas assim, que eu fiz coisas que eu não me lembro. Exatamente. Por exemplo, você viu umas mensagens do seu côndige, do relacionamento, e você tá me traindo, tá acontecendo alguma coisa. Você tá falando isso, você tá ficando doida?
Não, isso daí quem tá fazendo é você. Não. Quem mandou Onde, você mexer onde no você celular? tava? Às vezes nem fala, né? Porque aí, se você falar assim, quem mandou você mexer no meu celular, ele vai falar assim, peraí, né? Então ela tá mexendo no meu celular. Não, ele não vai admitir. A pessoa que faz o gaslighting, ela nunca vai admitir que ela tá errada. Ela sempre vai fazer com que você pense que você está errado e que você está fazendo o que ela está fazendo. Né? Meu Deus, a cabeça é e louca. a cabeça e A aí, cabeça é coisa louca. E aí, o que acontece? A pessoa, no fundo, depois, ela fica pensando assim, gente, será que foi mesmo aquilo que eu entendi? Mas Aí, às vezes, você fica assim, Será que eu tô louca? Eu acho que eu tô louca, eu acho que eu tô fantasiando isso. Não, realmente, não, ele não pode estar fazendo isso comigo. E aí começa, né? a E isso pessoa é se violência sentir- doméstica. É, Ponto. ponto. E também eu fiquei sabendo, não sei se você pode confirmar comigo, que também é um número, uma escala muito menor. Mas homens também sofrem violência doméstica. Sim. Não é sim. só a mulher. Homens Não. também. Bem lembrado, Não. Júlia, bem lembrado. Muito bem lembrado. Não só homens, como homoafetivos, relacionamentos homoafetivos, acontece demais, né? Abusos emocionais, abusos financeiro, né? O homem, o problema do homem e a estatística de não ter uma estatística, na verdade, do abuso contra o homem masculino, é por causa da masculinidade, é por causa do patriarcal. Sou Machismo, homem. Você acha né? mesmo que eu vou lá na delegacia falar que a ruim, hein? minha Vou mulher... dizer. você tá doido? Não, o que os homens vão falar de mim? Não, que eu lá? Não, isso daí nós resolve depois. Aí ele começa a ficar doente emocionalmente com tudo aquilo. E ele não... E o homem tem essa coisa, né? Nós mulheres, nós vamos pro salão de beleza, nós falamos ali até pobre na chuva, até, né, como a goela não passar. E o homem não. O homem, quando ele vai sair com um outro homem, ele não fica falando do relacionamento dele. Ele fala de futebol, ele fala de como cantar outra mulher, né? Que já tá vendo como que o negócio tá ruim em casa e já fica planejando outras coisas. Mas ele não fala o que ele passa em casa. Tem vergonha ele de tem se expor. vergonha de se expor. E é impressionante, né? Olha lá, Olha, você comentou aqui que eu estava tentando não fazer essa pergunta. Você comentou que não compartilha histórias ou, né, mas você falou também que existem pessoas que, se é que tem, agora, que podem vir e você não precisa falar nomes nem nada, mas compartilhar alguma história de algum, não de alguém, um caso, Não, sim, da conhecida ali, tal, que... Não, tem algumas pessoas que deixam eu nas minhas palestras e nos meus workshops dar uma palhinha de algumas coisas. E também falar desculpa, e também falar assim, do que impactou a vida dessa pessoa, o que mudou para melhor depois que vocês entraram em ação. Eu fiz uma terapia de casal uma vez e o que mais acontece no relacionamento do cônjuge é a falta de amor próprio. Porque você ama demais, você ama tanto a sua esposa, você ama tanto o seu marido, que você faz, mas nunca ela tá satisfeita. O que mais chega no meu consultório é os homens. Tudo que eu faço para essa mulher, ela nunca tá bom. Nada tá bom. Tem um livro que se chama Linguagens do Amor. As 5 linguagens Acho que do amor. todo mundo conhece esse livro, né? É maravilhoso. Mas é a realidade. Às vezes, para mim, não é importante você dar um beijo na minha testa, como um gesto de carinho. Para mim é importante você chegar e me levar para jantar, né? Para mim é importante saber que você passou na rua e comprou um bombom. Lembrou de você. Falsa, Atos né? de Lembrou serviço. para mim atos de serviço. Então cada um tem o seu. E além disso tudo, é o seu amor próprio, gente. Por favor, se ame mais, se aprecie mais.
É tão bom quando o homem vê que a mulher tá gostando dela mesma. É tão bom ver o homem. Eu falo pros homens, escuta essa aqui. A mesma língua que tu passa ali na garrafinha de cerveja e a sua barriguinha tá, né, avantajada, usa essa língua, gente, para outras coisas, sabe? Nunca é tarde para você aprender. Entenderam? Olha só, escuta aqui. Nunca é tarde para você aprender a tomar danoninho sem colher. Usa suas habilidades para outras coisas. Isso é um amor que você vai mostrar mais para sua esposa. Mulheres, pensam mais, né? O quanto é bom ter uma unha feita, o quanto é bom você se cuidar, o quanto é bom você ter o seu autocuidado, ter seu amor próprio. É preciso ser intencional. Seja intencional, né? Seja você ali, porque um ato de carinho com você mesmo mostra o tanto que você... Porque na própria Bíblia diz, né? Ame o próximo como você ama tu mesmo. Como que tu vai amar alguém se tu não se ama, criatura? Se não faz esse exercício, se você não se né? faz por você, por si próprio, como que tu vai amar alguém? Você não vai conseguir, né? Porque você tá ali com aquela barriguinha de chope e esse casal era só isso. Eles amavam tanto um ao outro, mas não se amavam. Eles mesmos, né? A própria pessoa. Né? Né? É interessante você pensar, começar a parar para pensar nisso. Você quer fazer muito para sua esposa, mas o que você está fazendo por você? Porque às vezes a sua esposa só quer que você vai dar uma malhadinha, filho, dá uma andada, dá uma caminhada, entendeu? Toma um banho, escova os dentes, vai no dentista. Não vá para o evento de calça jeans e tênis. Eu vejo tanta mulher vestida de gala, linda, maravilhosa. Olha pro parceiro dela do lado. Cara de calça jeans, tênis, bota. E você, mulher, você também pode dar um toque nos homens, porque às vezes ele quer sair que nem Augustinho Carrara. Duas camisetas, uma calça xadrez vermelha e uma blusa xadrez Sabe o que eu amarela. observo, Vanessa? Você foi muito feliz nesse comentário, porque eu acho que falta diálogo aberto. Quando você tem um companheiro do seu lado, a gente fala, você citou o esposo e tal, mas qualquer tipo de companheiro, acho que isso é válido até dentro das amizades, porque se você não tem uma comunicação aberta, você não é feliz, né? Eu vou me usar como exemplo, tá? Eu estava num relacionamento onde eu estava noiva, e fiquei noiva e aí, um certo ponto, esse meu companheiro falou assim, olha, me conheceu dentro da televisão, me conheceu através de uma entrevista, ele me conheceu jornalista, trabalhando no meu trabalho, que eu era também funcionária pública, assessora de político, me conheceu nessa rotina. Mas aí, me pediu em noivado, aceitei. Depois ali, falei assim, olha, faltando alguns meses para a gente fazer o jantar, concretizar e dar, como é que se dá publicidade ao negócio, eu falo assim, mas tem uma coisa que eu preciso falar com você. Você precisa mudar. Você precisa deixar a televisão, né? E você tem que se tornar minha esposa, porque eu sou assim, eu sou assada. Eu falei, opa, eu errei aqui nessa comunicação. Por quê? Porque ele me conheceu dentro daquele cenário, mas ele queria já mudar a realidade. Falei, peraí, então é aqui que nós vamos terminar. Né? Aí a gente sofre igual sovaco de aleijado. Mas eu seria a esposa que ele queria, mas eu seria infeliz na minha profissão. Isso aqui é o que eu amo fazer aquilo que eu me propus, que eu estudei, que eu amo. Então, isso que você falou, me veio um filme na minha cabeça, porque muitas coisas deixamos de comunicar, de fazer, de falar, e aí quando você chega lá na metade do caminho, você tem que voltar para trás. Muitos têm vergonha de voltar para as amizades, voltar para a família, voltar para o ciclo social, porque muitos ficam sempre ali, quando encontram um companheiro, ou até mesmo uma amizade, só ali, habitulados ali, né, aqui, dentro de uma redoma, aí a gente se perde.
Isso que você falou foi, sim, de suma importância para não acorda leão, me acorda menino. Verdade. Né? Para a gente realmente... E quando você tem esse diálogo com seu parceiro, acaba tendo um alinhamento tão gostoso. Eu lembro que nesse último relacionamento que eu tive, ele virou para mim e falou assim, eu preciso ir no shopping, comprar umas roupas mais assim e tal. Eu falei assim como? Ele falou assim, como é que eu posso sair com uma gata dessa e tá com um sapatinho de entendeu? Sim. Aí eu falei assim, tipo assim, e aí, às vezes, ele tava lá na casa dele se arrumando, eu na minha me arrumando, a conexão era tão grande que às vezes ele chegava com cores de roupa que combinava até com o meu vestido. Olha que interessante. Aí eu falei assim, que coisa, né? A conexão e a comunicação, né? Porque é uma comunicação. Ele já sabe o meu estilo de vida, já sabe o meu estilo de roupa, já sabe como, né, eu me porto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estar lado a lado comigo, né? E é uma pessoa que teve... Eu falava até brincando, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas enfim, já tô falando. Pronto, falei. Uma pessoa que terminou o colegial por correspondência, entendeu? Então, assim, independente da sua educação, independente da sua escolaridade, independente se você veio do interior, se você veio da Amazônia, entendeu? Se você tem um diálogo com seu companheiro, com seu parceiro, com a pessoa que você está ali interagindo, independente de onde ele estiver, de onde ele for, de onde ele veio, que tipo de educação que ele teve, né? É importante esse alinhamento de pensamento e essa conexão com a pessoa. Mas para que você isso se chama relacionamento saudável. Mas tem uns desculpa, meu bem, não, tem uns abençoadinhos maravilhosos que a esposa fala. Aí a esposa fala de novo, a esposa chora e lá estão eles com a blusa do time num casamento. Entendeu? Então, é muito linda a declaração de amor ao time. Mas que tal declarar um amor à sua esposa, à sua companheira? Então tem isso também, né? Que comunica, mas a pessoa não vai, né? Mas enfim. Para o próximo podcast. A gente tem que fazer mais um. A gente tem que fazer mais um. Deixa eu só dar uma dica para esse tipo de esposa. Uma dica. Você falou, você chorou, você pediu, você implorou, certo? Foi com a camiseta do time. Deixa ele ir sozinho. Fica em casa. Gostei dessa, interessante. Sabe por quê? Porque aí ele vai perceber que é o respeito a você e não ao time que ele tem que ter. Isso aí. Contar uma aqui rapidinho. A maçaneira da minha porta quebrou no meu quarto. Aí o engraçadinho, vou trocar. E aí você sabe aquela coisa, né? Nós mulheres temos uma tendência porque a gente tem um lado feminino e um lado masculino. E nós mulheres temos a tendência de falou 3 vezes comigo, você não fez, eu vou lá e faço. Geralmente. Né? Então o seu lado masculino vai lá e entra. Só que eu aprendi a baixar o meu lado masculino quando precisar de alguma coisa de um homem. Eu não troquei a maçaneta do quarto. Um dia, e toda vez que a maçaneta que você fechava a porta, ficava trancada, a pessoa de lá de fora não conseguia entrar e eu não conseguia sair. Aí, tô indo aí ver você, morrendo de saudade. Eu também. Tô trancada dentro do quarto. Fechei a porta do quarto. Neguinho bateu. Ei! Eu falei assim, a maçaneta tá... Isso depois de um mês, tá? Depois de um mês falando pra mim que ia trocar. Trabalha em construção e passa na Home Depot todos os dias. E disse pra mim que ia trocar. Chegou lá toda avossurada, né? Quero te ver. Vem, amor. Vem, amor. Fechei a porta. Ei, abre, cheguei. A maçaneta tá quebrada. Lembra que eu te falei? Você falou, eu esqueci de ir na Home Depot. Um mês atrás eu falei isso com você. Então, tava no fogo, na fúria. Eu falei assim, e se quebrar a porta, o bicho vai pegar. É violência doméstica. Aí a pessoa já fica assim, não vou nem mexer. Você tá doido que eu vou mexer com essa mulher? Tem que ter uma consequência.
Né? Não adianta ficar Exatamente. falando. A maçaneta, meu filho, era 10 horas da noite, tinha neguinho caçando rumo de pra aberta. Você tá me entendendo? É a ação e a reação, né? A Cássio, ação que total. gera a reação. Aprendam, mulheres. Aprendam, mulheres. Queridas, a dica Faça do com dia. que o homem tenha uma consequência daqui. Ele tem um homem ali, ele tá atrás. Ê, produção! Nós já produção. estamos com 1 hora de programa. 1 hora? E Nossa. vamos aqui, passa rápido, Que né? delícia. Aham. Porque a gente fica conversando. Claro que a Vanessa vai voltar outras vezes para falar um pouco mais sobre a profissão, né? Hoje nós falamos um pouco sobre sua trajetória e uma pincelada um pouco sobre a violência doméstica, né? É o seu projeto de vida, né? É estar ajudando mulheres vulneráveis, a estar levantando essas mulheres. Nossa, a Júlia citou aí sobre que os homens também sofrem esse tipo de violência, não só as mulheres. Você nos colocou pontos importantes que não existe estatísticas porque o machismo, né, ainda essa cultura do machão, aí é importante trabalhar porque a doença mental, ela chega e muitos machões estão tirando a própria vida. Exatamente. Né? Então, assim, foram temas pincelados que nós fizemos aqui, mas que foram muito importantes ressaltar, que você volta depois mais outras vezes, porque o assunto é vasto e a gente tem que falar sobre isso, para a gente entrar já na nossa pauta final. Você tem uma filosofia de vida que é muito importante, e você sempre fala, não pare de sonhar grande é o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Né? Então, você coloca aí a sua fé como também uma bússola, né, que você segue. Como essa filosofia te guiou ao longo da sua jornada e como você aplica no seu dia a dia? Eu sempre falo assim, o momento é o hoje, né? E o que você está vivendo hoje não significa, não vai definir a sua vida, né? É apenas uma condição e é uma condição passageira. E eu falo assim, não permita que isso vá para o seu coração, porque o que aconteceu comigo durante esses longos anos de América, foi que tudo que aconteceu comigo teve consequências graves, teve. Mas se eu tivesse levado tudo para o coração da maneira que aconteceu, eu não estaria aqui hoje. Pelo contrário. Eu sempre falo com Deus, caramba, você não desistiu de mim ainda. Às vezes eu acordo, eu mesmo quero desistir de mim, mas tu é. E assim, o importante de tudo porque assim, às vezes a gente tem fé, mas a gente não tem intimidade com Deus. E se você não tiver uma intimidade com Deus, para que Ele te transforme, te suporte, te ajude, para que você passe por essa transformação, por esse momento doloroso, né? Porque Deus, Ele dá o livre-arbítrio para a gente. A gente faz as nossas escolhas. Às vezes a gente acaba fazendo as escolhas erradas, ele não vira para você, o seu pai não vira para você e fala assim, tá vendo, eu te avisei. Não, ele fala, você passou porque você escolheu isso, né? Mas isso é um motivo também, uma fonte de treinamento, né? Você vai treinando para você poder chegar até onde você chegou. Se hoje eu cheguei até onde que eu cheguei é porque eu tive muito treinamento. É muito testemunho, é muita coisa acontecendo, foi muita coisa que aconteceu e eu não me deixei parar, né? E Deus me impulsiona mais ainda, a minha fé me impulsiona, essa intimidade. Eu falo, pô, velho, não, ajuda aí. Né? O que você vai fazer comigo hoje? Né? E ele me impulsiona, mas o cenário da minha vida quem muda sou eu. A decisão a seguir, a mudar, a fazer a obra. Porque a gente fala oração. Gente, não é só orar, é orar e ação. É orar e agir. Entendeu? Existe a fé que você tem que ter para você se reconstruir, mas você não fica ali só na oração. Os abusos espirituais dentro dos seus líderes espirituais acontecem geralmente por conta disso. Ah, não, fica com o traste aí, vai orando. Vai orando que Deus vai transformar ele. Fica orando.
continua orando. Isso é muito Deus sério, né? transformar você. Transforme-se você primeiro. A doutora Síbia, no podcast passado, falou assim, muita gente dá o testemunho de vir para a América, quero comprar uma casa para minha mãe, quero comprar não sei o que O que você quer para você? O que você está construindo para você? Hoje eu não tenho nenhuma bicicleta no Brasil. Assim, gente, brincadeira, tá? Assim, eu lembro que uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, Vanessa, até quando você vai estudar? Toda vez que eu olho para você, você está estudando, você não para. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, cada um faz a sua escolha. Eu escolhi estudar e você escolheu casar. Você tá bem casada, você tem sua casa, você tem seu marido, você tem seus filhos. Nada contra isso. E eu tô estudando, sem problema nenhum com isso. Ah, mas você vai construir o quê no Brasil estudando desse jeito? Eu falei assim, hoje, nada, não tenho nenhuma bicicleta no Brasil. Eu falei pra pessoa na época, né? Não tenho nenhuma bicicleta no Brasil. Mas amanhã, se eu tiver que sair daqui dos Estados Unidos para ir lá pra Inglaterra, trabalhar com a minha voz, com as minhas palavras, com as minhas sabedorias, com os meus conhecimentos, Qualquer lugar eu me vai dou tá bem. aberto. Qualquer lugar vai ser lugar. E quando eu falo assim, sonhar alto e sonhar baixo é o mesmo trabalho, porque na própria escritura vou abrir aqui no meu celular, porque eu sou péssima para decorar a escritura bíblica, tá? Em Efésios 3:20 fala assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder, que atua entre nós. Então, assim, saiba que nós sonhamos muito demais. O ser humano, hoje em dia, sonha mais ou menos umas 8 vezes na noite. Você lembra das 8? Não lembra. Mas Deus lembra de todos os seus sonhos. E é com Deus, porque você sonhar é uma coisa, você sonhar com Deus do seu lado é outra. É outra. Porque Ele sabe de sonhos seus que nem você lembra quando você acorda de manhã. É verdade. Tem coisas que você não lembra, tem coisas que você não identifica, mas Deus está ali colocando uma sementinha no seu coração para que você realize esse sonho. Por exemplo, hoje eu concluí o meu mestrado. Há 2 anos atrás, meu filho falava para mim, eu não vou para a faculdade jamais. Eu não aguento ver você estudando tanto, você me abandonou. Olha só, você não para de estudar. Eu falava, Deus, Transforma, eu estou estudando, transforma. Hoje meu filho vai começar semana que vem, college. Um adolescente de 18 anos, esses meninos não querem estudar, eles não querem estudar. Entendeu? Mas eu já falei com ele, eu coloquei lá no mural de visão, lá bem na porta, assim, do office, do que eu faço lá em casa. Ele, o que é isso aqui? Eu falei assim, esse aqui sou eu e esse aqui você sabe quem é, né? Você. Com diploma na mão. Entendeu? Eu peguei o menininho lá na internet com diploma na mão. Você pode achar que você não vai estudar, mas o Deus que eu sirvo e os sonhos que eu tenho são maiores do que as suas palavras. Amém. Né? Amém. Então é isso, gente. Não deixe de sonhar. E todos os seus sonhos, mesmo os que você não conhece, Deus conhece e vai realizá-los. É isso aí. Amém. E para que uma palavra mais poderosa para fechar o nosso programa de hoje, né? Não pare de sonhar. É uma trajetória. A Vanessa tem uma trajetória. Ela teve uma vida equilibrada no Brasil, ela não veio correndo porque tinha uma vida ruim, mas ela veio com o propósito de vir e voltar. Mas Deus tinha um propósito diferente na vida dela. Já são mais de 20 anos aqui. Construiu uma família aqui, construiu uma carreira aqui, está desenvolvendo uma carreira aqui. E hoje ela é psicóloga, ela tem projetos que ajudam pessoas na área de assistência social, de também na manutenção da saúde mental. E com certeza são histórias como essa, Vanessa, que a gente quer trazer, como a sua história, talvez, que está aí guardadinha, com vergonha de falar. Se você transforma vidas, você tem que estar aqui com a gente, né, meninas? É verdade. Meninas, eu vou deixar ainda mais um recado, como eu sempre digo, a gente não está fazendo isso para a inteligência artificial assistir, é para vocês mesmo.
Então, nós precisamos, nós queremos e nós fazemos todo o gosto de ouvir a sua história inspiradora, a sua história de empreendedorismo aqui com a gente. Se você conhece alguém ou se você é essa pessoa que tem essa história para contar, entre em contato com a gente no nosso Instagram, de frente com ponto elas, tá bom? Não esquece o ponto, de frente com ponto elas no nosso Instagram, deixa um recadinho, compartilha, porque isso é utilidade pública. Vanessa, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente está muito grata, e vamos ver se a gente faz um novo episódio, né, porque a história é tão vasta, o assunto é tão vasto que a gente realmente precisa falar mais sobre isso. Sim, né? fechar mais as Principalmente- perguntas voltado Sim. para esse tema, porque com certeza a gente tocou pinceladas, né? E eu tenho certeza que esse tema vai de encontro à necessidade de muitas mulheres Claro, e também. pode sempre contar comigo. Estou à disposição. E vamos aqui agradecer a Cubo Building Consulting, né, da nossa querida Amora, também o patrocínio, participação, e também o patrocínio do Brasília, da Rádio Brazilian Times, tá? Da YouSafe Insurance, que é no caso, perdão, gente, YouSafe Planos de Funerária e planos de vida, né, seguro de vida, né, que você não vai ter não tem carência, não tem tempo para você, começou, não precisa morrer, tá? Começou, você já pode usar para outras coisas que você precisa nas suas finanças. Júlia Vale, aqui vos fala, Realtor, e também a Bramérica, melhor escola de inglês aqui de Massachusetts. É verdade. Agradecendo também o apoio do Brazilian Times e agradecendo também o apoio da Síbia Keila Educação Financeira. Um beijo, doutora Síbia. Bom, vocês viram o relógio tocando, né? Que é hora de terminar. Nós temos que parar, infelizmente. Não dá vontade Ó, de muito ficar. bom. Ainda tem várias perguntas aqui que ficaram sem fazer com relação à violência doméstica também, que muitas pessoas se interessam pelo tema. E a gente volta com certeza. Em outubro vai ter o Domestic Violence Awareness, que é a conscientização da violência doméstica aqui nos Estados Unidos. Seria muito importante, se a gente tivesse a oportunidade novamente, Claro, estar claro. podendo vir Qual a falar data, Vanessa? em outubro. Não, é o mês de É o mês outubro. todo de É o outubro. mês, Ok. ele é celebrado, né? Em No um- Brasil, geralmente a Já gente em faz agosto. em agosto, Em né? Brasil agora foi em É. agosto. Por isso que eu tô Aqui de nos lilás. Estados Unidos, Aqui nos Estados Unidos a gente vai estar de lilás de novo em em outubro. outubro. Em outubro também eu vou estar fazendo uma palestra em Natal, no Rio Grande do Sul. Fui convidada a uma palestra especial. É o Recharging no Brasil. E é para recarregar essas mulheres. Por isso que fala recharging. Sair dessa zona de conforto, recarregar uma imersão que vai ter em Natal, num resort. E vai ser muito legal, muito bacana. Um beijo para toda a galera aí do Recharging. A gente está junto nessa imersão em outubro também. E qualquer coisa, vocês podem seguir, né, o meu Instagram e a gente vai estar lá passando todas as informações. Qual é o seu Agradeço. Instagram, Vanessa? O Instagram da No Heart Pain é @NoHeartPain, tudo junto. E o meu Instagram pessoal é vanessa.verissimo.pérola. Vocês podem estar seguindo a gente aí e vai ter lá todas as informações. Várias informações para várias- estar. E também, gente, na No Heart Pain, a gente está reformulando o nosso Instagram. A No Heart Pain é para fortalecer o conhecimento e a educação, né? Então vai estar tudo lá sobre traumas de infância, traumas de adolescentes, casais, terapia de casais, né? Violência doméstica, tá? E qual a mensagem que você deixa aqui para a mulher, e o homem também, mas para a mulher que está passando por algo que você já passou, ou acreditou, identificou aqui que está passando por alguma violência, seja ela qual, né, no caso doméstica, qual o conselho que você dá? Qualquer tipo de violência que você esteja passando, qualquer tipo de abuso que você esteja passando, a destruição dessa geração, dessa geração que está sendo criada dentro da sua casa, às vezes vem para edificar. Mas para isso você precisa se conscientizar, identificar e reconhecer, né? E assim, assumir que você está passando por isso. Porque a maior dificuldade de todas as mulheres hoje em dia é assumir que está sofrendo violência doméstica, que está sofrendo algum tipo de abuso.
né? A gente tem consciência de algumas coisas, mas a gente fala assim, ah, não, foi só dessa vez, vai passar. E aí fica naquele ciclo, que é o ciclo de violência doméstica, que a gente não vai começar aqui, porque violência doméstica é um assunto Muito vasto. muito vasto, muito complexo, mas existe o ciclo da violência doméstica que a mulher precisa descobrir se ele tá nela. E buscar ajuda, E se buscar identificar. ajuda, sim. É isso aí, nós ficamos por aqui. Você assistiu o De Frente com Elas pela Rádio Brazilian Times, pelas redes sociais também. Eu agradeço a participação aqui do Edson, que fez vários comentários. Edson, muito obrigada. Ele falou, Vanessa, eu te adorei. Bem lembrada questões dos machões, que na frente é uma coisa e por trás é uma menina, porque geralmente o homem que bate... Criança, não menina, Né? gente. Aí você pegou pesado, Edson. É uma criança ferida. É uma exato. É uma criança ferida, ok. Eu Pega já ia pesado não, concordar com Edson. Pega pesado não, Edson. Edson. Eu já ia concordar com o Edson. Edson, adorei o comentário. Muito obrigado. Mas existe Obrigada, muita criança Irlanda. ferida por aí. Obrigada, Beijo, mãe. Sílvia. Obrigada, Dágila. Obrigada, Jéssica, Maurício. Obrigada a todos do Brazilian Times que abriu essa porta de oportunidade para que nós estivéssemos aqui compartilhando histórias de motivação e que faz a diferença na vida de muitos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Deus abençoe e esperamos você aí na próxima semana. Beijo. Beijo. Quem ama não mata. Aê.